Literatura. A literatura russa é considerada uma das mais influentes e desenvolvidas do mundo, contribuindo com muitas das mais famosas obras literárias da humanidade. A importância da literatura na cultura do país é impressionante. A literatura sempre foi mais do que literatura. Ela é o local de discussões humanísticas. A comparação do que é literatura na Rússia é o que é MPB no Brasil, por exemplo. Pushkin, o maior poeta russo, seria como um Cartola, um Chico Buarque, essas personalidades que estão muito entranhadas na cultura. Pode-se dizer que a literatura começou a se destacar no país no início do século XIX. Antes disso, o país, como era muito religioso, os escritos estavam muito ligados a santos. Existe uma divisão feita pelos estudiosos da literatura russa. A literatura clássica e modernista é dos séculos XVIII, XIX e XX até 1917. Depois vem a fase da literatura soviética, que dura até os anos de 1980, nos tempos finais da União Soviética. E a literatura pós-soviética. Dizem que hoje se vive um outro momento, a literatura contemporânea. Além dessas divisões, existe também a literatura que é feita fora da Rússia por russos, que são os escritores que foram exilados do país ou se autoexilaram para poderem desenvolver um trabalho literário com mais liberdade. Nesses movimentos migratórios, houve trabalhos muito importantes e significativos que vamos estudar aqui. No século XIX, época em que foi abolida a servidão e o país começou a dar seus primeiros passos no desenvolvimento de uma economia capitalista, a literatura russa se tornou um sucesso no Ocidente. Esse período ficou conhecido como Época de Ouro, que vai de 1825 a 1904, e foi marcado pela publicação de centenas de contos e romances. No fim do século, os grandes escritores russos eram traduzidos para quase todos os idiomas europeus e estavam na boca de gente como Nietzsche, Freud, Fontaine, entre outros. O romance é o gênero mais associado à literatura russa. O romance surge na Rússia no início do século XIX como um lugar de debate de ideias, como forma de contestação do que ocorria na sociedade. Como a Rússia tem um histórico forte de censura, as ideias de debates precisavam vir cobertas por camadas e camadas de significado, de metáforas e construções para que passassem pela censura. Isso explica em parte porque a Rússia tem uma das melhores escritas no estilo romance em forma de crítica mundial. Explica o porquê o romance russo é tão importante, denso e lido até hoje com afinco. Os romances russos têm um espaço especial na elite literária porque foram em várias dessas obras que algumas ideias fundamentais, não só para a sociedade da época, mas para se entender a natureza humana, foram trazidas a debate. A importância da literatura russa vem, acima de tudo, por tratar de questões universais. O maior poeta russo e um dos maiores do mundo é Alexander Pushkin, nascido em 1799. Pushkin é muitas vezes descrito como Shakespeare russo. Em 1825, publicou um livro que foi considerado o início da literatura russa e da Época de Ouro. Antes disso, toda a escrita era censurada. Pushkin atuou em vários gêneros literários, como poesia, contos e romances, sempre inovando com sua habilidade de escrita, trazendo novas técnicas, tornando-se uma referência no país. Com enorme criatividade, ele criou um estilo próprio, uma tradição literária para a Rússia. Quando estava no início da sua produção, já existiam outros poetas, mas ele modificou as técnicas poéticas usadas até então. Ele mistura e inova, trazendo um olhar melódico para a história, fazendo inclusive surgir o termo escrita pushkiniana. Ele é o Sol, o grande poeta, o primeiro nome que é estudado na escola na área de literatura na Rússia. Pushkin é realmente o pai fundador. Ele é fundamental para que a literatura russa que se conhece hoje tenha existido. Outro gigante da literatura russa de destaque da Época de Ouro é Nikolai Gogol, nascido em 1809.
Humorista, dramaturgo, prosador e polemista, Nikolai Gogol teve papel fundamental no desenvolvimento da literatura russa a partir do século XIX. Sua obra situa-se no estilo do realismo da literatura russa, na escola natural. A escola natural não está preocupada com a realidade, mas sim com a mistura do real com o improvável. A realidade é retratada de forma absurda como ela é. Gogol cria uma literatura com elementos da fantasia para falar da realidade. A cidade de São Petersburgo acabou virando o tema da literatura e aparece como centro das histórias. A cidade é quase como um personagem. São Petersburgo é essa cidade criada, inventada, antinatural, onde coisas estranhas acontecem, perigosa e fria. Gogol traz São Petersburgo como um espaço ideal para retratar esse absurdismo, como em seu livro O Nariz, em que o nariz anda sozinho por São Petersburgo. Outro livro de destaque entre os contos de Gogol é O Capote, de 1842, e sua principal obra, Almas Mortas. Ainda na época de ouro, conhecemos dois grandes romancistas que vieram após Pushkin e Gogol, que são Fyodor Dostoiévski e Tolstói, ainda hoje tidos como alguns dos maiores escritores que o mundo já produziu. Fyodor Dostoiévski, nascido em 1821, explora os dilemas e angústias da experiência humana. Seus temas universais e a forma de abordá-los até hoje são admirados. Chegou a ser preso, condenado à morte e depois absolvido. Ainda serviu 4 anos na Sibéria de trabalho forçado. Suas obras influenciaram várias áreas do pensamento humano, o modernismo, o existencialismo, teologia e até mesmo a psicologia. Nietzsche, o filósofo alemão, disse: "O único psicólogo com quem eu tinha algo a aprender. Ele está entre os mais belos golpes de sorte em minha vida." Freud, o psicanalista austríaco, afirmou que Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, foi o romance mais magnífico já escrito. Dostoiévski era viciado em jogos e beirou a falência várias vezes em sua vida. O escritor sofria também com ataques de epilepsia, que foi causa de sua morte. Alguns historiadores dizem que esse senso de reconstrução em que o autor vivia devido à sua doença e vícios o ajudou a abordar os temas de forma tão profunda e filosófica. Sua principal obra é Crime e Castigo, de 1866, que indicamos muitíssimo a leitura. Lev Tolstói, nascido em 1828, foi outro grande romancista da época de ouro russa. Suas obras são marcadas por serem detalhistas em suas narrações e os textos longos. A história da Rússia foi marcada por grandes guerras e revoluções, como vimos. O clássico romance Guerra e Paz, de 1869, toca nesse ponto que é um dos pontos mais viscerais da experiência dos russos. Relata a invasão da Rússia por Napoleão em 1812. Trata-se, na verdade, de um tema eterno e universal da humanidade. O livro é gigantesco, como é de característica do autor, com 1.225 páginas, épico, combina pesquisa histórica com técnicas refinadas de narração de romance e divagações filosóficas. O livro revela um enorme mosaico sobre as grandes questões de guerra e paz entre povos e pessoas. Tolstói não escrevia apenas baseado em pesquisas históricas, mas em sua experiência pessoal, pois ele era veterano da Guerra da Crimeia entre Rússia e Turquia. Tolstói foi mais do que um bom escritor. Sua contribuição para a história alcançou várias áreas. Tolstói foi importante crítico social e filósofo. Além disso, deixou escritos para a área da pedagogia, tendo desenvolvido métodos de alfabetização que ainda são muito usados na Rússia. Conviviam nele duas personalidades simultâneas e complexas, o artista e o pregador, o homem e o santo. Tolstói criou sua própria religião, sua própria filosofia, o tolstoísmo. O tolstoísmo é uma interpretação de Tolstói do cristianismo a partir de suas concepções da Bíblia, focado no debate social e busca da simplicidade. Fez vários adeptos naquela época e segue fazendo até hoje.
Aqui uma tirinha de Dostoiévski e Tolstói, cada um com sua obra-prima, Crime e Castigo e Guerra e Paz, como se disputassem quem foi o maior escritor russo da época. A verdade é que os dois eram gigantes e tinham estilos de escrita diferentes. Mas dois nomes que merecem destaque dessa época é Nikolai Leskov, nascido em 1831, e o último grande escritor desse século de milagres, talvez o maior contista de todos os tempos, é o Tchekhov, nascido em 1860. A época de ouro termina em 1904, ano em que morre Anton Tchekhov. No PDF damos indicações de todos os livros que estamos falando aqui. No período de 1921 a 1924, surgiu um tipo de escrita chamada literatura facta, a literatura dos fatos, que foi aparecendo com a necessidade de narrar como foi o processo da Guerra Civil. Quando Stalin assume o poder a partir de 1924, a censura cresce. Não há espaço para sátira, para o humor, para o riso solto, para a loucura. Na ditadura de Stalin, a produção cultural e literária caiu, e apenas obras que transmitiam valores socialistas direcionadas para um conteúdo de propaganda partidária que podiam circular. Era a fase do realismo socialista. Havia nessa época um termo chamado parasitismo social. Os escritores, quando não escreviam dentro daquilo que era obrigatório, dentro daquilo que era permitido, tinham que arrumar outro emprego. Na União Soviética, ninguém podia ficar sem produzir, senão era considerado um parasita. Todo mundo tinha que produzir. Todo mundo recebe coisas do Estado, logo todo mundo precisa entregar coisas para o Estado. Foi nesse contexto que surgiu o termo romance soviético. O romance soviético é dividido em dois tipos, Tamsdat e Samizdat. Tamsdat são os livros soviéticos publicados fora da Rússia. É um texto que foi produzido na Rússia, mas a primeira vez que o autor consegue publicar é fora da Rússia, como o Dr. Zhivago de Boris Pasternak, que teve sua primeira publicação na Itália. E o romance soviético de Samizdat, ou seja, são textos que circulam ilegalmente de forma clandestina, com cópias caseiras. As pessoas faziam cópias dos textos em casa, às vezes até à mão, e iam repassando uns para os outros de forma completamente criminosa dentro dos conceitos da União Soviética. Um exemplo é a obra conhecidíssima O Mestre Margarida, de Mikhail Bulgakov. Bulgakov foi um escritor que teve forte influência de Gogol. A escrita irônica de Gogol volta nos textos de Bulgakov. Daniel Harms, nascido em 1905, foi outro grande escritor dessa época que não conseguiu publicar. Também representante do estilo gogoliano no período soviético, vai utilizar os recursos que Gogol usou, que é a crítica irônica, a realidade absurda, e por isso ele escreveu muita coisa, mas não conseguiu publicar quase nada, pois foi barrado pela censura o tempo todo. Seu trabalho foi guardado e publicado posteriormente. Seu livro, Os Sonhos Teus Vão Acabar Contigo, é uma coletânea de suas obras que traz o material dele condensado. Devido a toda a censura que o país sempre enfrentou, existe também a literatura feita fora da Rússia por russos, devido aos movimentos de emigração do país. Os movimentos migratórios e o contexto histórico em que aconteceram são essenciais para compreender amplamente a literatura do país e suas características. Em alguns desses momentos, saem do país milhares de escritores, acadêmicos, jornalistas literários e artistas. A imigração pode ser dividida em 4 momentos. O primeiro, nos anos 20, devido à Guerra Civil, saíram do país aqueles que eram contra o Exército Vermelho, contra a Revolução, contra a Rússia socialista. Saíram do país muitos escritores e artistas, e eles têm como destino principal a Alemanha, França e a cidade de Praga. O segundo momento foi nos anos 40, que está ligado à Segunda Guerra Mundial, que são soldados que foram deslocados para fora da Rússia para combater e não voltam. Além dos países da Europa, os Estados Unidos foram outro destino dessas pessoas, sendo as cidades de Nova York e São Francisco as mais ocupadas. Esse é o momento que são fundados nos Estados Unidos os primeiros jornais em russo para a comunidade russa desses lugares,
que até hoje tem grandes colônias de eslavos. O terceiro e o quarto momento migratório falaremos mais à frente. Com a morte de Stalin, em 1953, começa a política do degelo, que também foi sentida pelo campo da literatura e artes. Houve uma abertura controlada, porém sensível, para maior liberdade de expressão dentro dos padrões socialistas. O processo de desestalinização levou a um abrandamento da censura e a publicação de livros e obras que antes eram reprimidas. Literatos e artistas que estavam no ostracismo sob Stalin voltaram a público. Um marco foi a publicação do livro Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, de 1962, de Alexander Solzhenitsyn, que narra os sofrimentos da vida de um prisioneiro do Gulag, inspirados nas próprias experiências do autor como ex-detento de lá. Ele havia sido libertado junto com milhares de prisioneiros políticos. O terceiro momento migratório foi nos anos 70 e 80, fase de estagnação econômica da União Soviética no governo de Brezhnev, com o aumento da repressão novamente, acirramento da censura mais uma vez, e aí saem do país grandes artistas para variados destinos. Mais à frente, por volta de 1985, com o início da abertura da economia, uma série de livros narrando abertamente os dilemas da sociedade soviética sob o stalinismo e em outras épocas apareceu. Um dos mais marcantes romances anti-stalinistas foi Os Filhos da Rua Arbat, de Anatoly Rybakov. E o quarto momento migratório ocorreu nos anos 90, na fase da dissolução da União Soviética. É o momento que saem muitas minorias étnicas, como judeus e pessoas que não são de origem russa e que querem voltar para os seus países de origem. Não há nesse período muita saída de artistas. Na contemporaneidade, destacamos Lyudmila Petrushevskaya, hoje com 83 anos, que mesmo tendo escrito muito depois de Gogol, traz vários contos muito similares aos de Gogol, que narram os absurdos que era viver na União Soviética. Ela escreve para mostrar não uma fantasia, não um mundo que não conhecemos, mas o próprio mundo russo, que muitas vezes é tão absurdo que só um conto fantástico pode dar conta. Livros de destaque que tem traduzido no português tem o título de Era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha, de 2018, e A Menininha do Hotel Metropol, de 2020. Então, só para lembrar mais uma vez, todos os livros que falamos aqui, mais um pouco, estão lá no PDF dos livros, não deixem de conferir.